Fala galera, beleza? Professor Wagner falando novamente e agora eu quero demonstrar para vocês o nosso segundo exemplo de manipulação de GPIO. Como eu comentei no vídeo passado, a gente fez a manipulação de entrada e saída dos pinos do ESP8266, só que a gente utilizou um delay lá que começou a travar um pouco o nosso programa e fez com que a nossa lógica não funcionasse do jeito que a gente realmente gostaria que acontecesse. E aí eu falei que no próximo vídeo a gente estaria vendo como desenvolver essas informações em paralelo, essas programações em paralelo, utilizando das criações de tarefas do FreeRTOS. Vamos lá então? Seguinte, esse é o nosso segundo exemplo, então é o exemplo GPIO Task, tá bom? Vocês podem fazer o download lá do nosso repositório. Eu vou abrir ele aqui já no meu programa, no meu computador. Vou abrir já o main. Percebam uma coisa aqui, deixa eu minimizar. Perceba uma coisa aqui, que no meu caso eu já tenho a pasta build e eu já tenho o SDK config, só que eu estou ignorando esses arquivos, tá? Quando vocês forem ver no repositório de vocês é para ter só o makefile e a pasta main, tá bom? Então, beleza. Abrindo o nosso main, tá? Esse aqui é o exemplo 2, eu vou até fechar o exemplo 1 aqui para não confundir. Estou no exemplo 2. Nosso objetivo é controlar as GPIOs através das tasks. Então, o que eu fiz? Eu peguei exatamente o mesmo exemplo anterior, tá? Então, a descrição aqui de inclusões, definições, é a mesma coisa. A única coisa que tem diferente aqui é que eu incluí agora mais dois protótipos de funções, porque eu criei duas funções chamadas tarefas. Eu criei uma tarefa chamada GPIO Blink e uma tarefa chamada GPIO Control. E aí, como eu criei essas duas tarefas, essas duas funções, eu precisei criar cada uma dessas funções aqui. Ó. Então, o GPIO Blink está aqui e GPIO Control está aqui. Cada uma delas tem algumas configurações. Dentro da GPIO Blink, o que eu fiz? Como eu só quero piscar o LED built-in, eu fiz novamente a configuração do LED como saída, iniciei ele como desligado, criei um while true, então ele vai fazer a configuração uma única vez, entrar dentro desse while e ficar fazendo as tarefas de inverter o estado, imprimir na serial o estado e setar o nível do LED dependendo do estado. Trava 2 segundos, volta e fica executando esse while aqui. Tá? Bom, mas se ele fica travado aqui, como é que ele vai fazer a verificação do botão? Aí é que entra a questão das tarefas. Aqui na tarefa de GPIO Control, eu fiz eu setei a direção dos dois LEDs como saída, tá? E setei a direção do botão como entrada, e aqui do botão como entrada, e setei o modo do botão como resistor com pull-up. Acabei não comentando no vídeo anterior, eu tenho outras possibilidades. Eu posso colocar somente um resistor de pull-up, eu posso colocar somente um resistor de pull-down, eu posso colocar um resistor de pull-up e pull-down interno, ou eu posso deixar esse pino flutuando. Bom, e aí aqui dentro dessa segunda função eu tenho um outro while true, um outro loop infinito, onde basicamente eu fico verificando o estado do botão. Se ele for pressionado, executo um comando, caso contrário, executo outro comando. E depois desse if aqui, eu tenho mais um delay aqui de 10 milissegundos. Então, percebam que eu tenho em cada uma das tarefas dois loops infinitos. Beleza. Então, criado e comentado sobre essas duas tarefas, o que eu tenho dentro do app-main? Então, lembrando, quando eu inicio o meu ESP, ele inicializou o sistema operacional, ele vem direto para o app-main. Dentro do app-main, ele tem a criação das tarefas. Então, essa função, xtaxCreate, é a função que cria as minhas tarefas. Bom, quais são os parâmetros que eu tenho que passar nessa função? Eu vou comentar alguns deles apenas. O primeiro parâmetro é qual é o ponteiro da função que eu quero direcionar. Então, por exemplo, eu estou criando uma tarefa, mas eu quero que essa tarefa vá para qual função que eu criei? Qual é a tarefa? Eu estou dizendo aqui que eu quero que ela vá para Task GPIO Blink, que é aquela primeira tarefa que eu criei, Task GPIO Blink. Beleza. A segunda informação é só uma forma de debug, é um comentário para eu sinalizar. Eu costumo colocar a mesma informação, o mesmo nome da minha tarefa. O terceiro parâmetro aqui é o tamanho da memória. Então é o seguinte, quando eu crio uma tarefa, imagine um computador, eu criei uma tarefa, eu preciso dizer para o computador quanto de memória aquela tarefa vai consumir. Aqui eu especifiquei 2048 words, mas foi mais ou menos assim num exemplo, num chute. Eu tenho bastante memória, eu tenho 2K de memória para colocar para essa tarefa.
né? Mas percebo que cada tarefa que eu criar, eu tenho que alocar um espaço de memória para essas tarefas, né? E vai chegar um momento, se eu criar muitas tarefas, que essa memória vai estourar. Então, essa informação aqui, se é menor ou maior, é uma informação importante na hora de eu estar criando as minhas tarefas. Esses dois parâmetros eu vou pedir que vocês depois deem uma pesquisada, já vou comentar. E esse parâmetro aqui significa a prioridade da minha tarefa. Eu estou dizendo que essa tarefa tem prioridade 1. Quanto maior o número, mais prioridade ela tem. Quando eu chamo a função de criar as tasks, ela também me retorna uma informação, né? Se ela não puder alocar na memória tarefa, vamos supor que eu já criei muitas tarefas e eu não tenho memória suficiente para criar outra tarefa. Eu vou verificar que isso daqui vai me dar um retorno de informação, e se esse retorno for diferente de true, eu entro, diferente de zero, né? Diferente de 1, desculpa, eu entro dentro disso aqui e imprimo na serial o seguinte: cara, eu não consegui criar essa tarefa, eu não consegui alocar a memória específica para essa tarefa. Tá bom? Então isso aqui também é algo interessante de se fazer. Eu poderia simplesmente ter criado a tarefa sem usar esse if aqui, mas aí se por um acaso não tivesse memória disponível, eu daria um retorno, só que eu não estaria visualizando esse retorno de erro. Bom, feita a criação da tarefa responsável por piscar o LED, eu fiz a mesma coisa agora para a segunda tarefa, que é responsável por verificar o botão, verificar se o botão foi pressionado. Então, novamente, criei uma tarefa, só que agora eu direciono para a função GPIOControl, também especifiquei 2K de memória, a mesma prioridade da tarefa anterior, e se eu não tiver espaço suficiente na memória, eu escrevo no meu monitor que não foi possível alocar essa tarefa. Então, agora perceba que é o seguinte: quando eu começo a utilizar tarefas, eu basicamente, dentro da appmain, eu só fiz duas coisas aqui, eu criei duas tarefas. E aí, agora, o scheduler aqui vai ser responsável por, ora, ir numa tarefa, ora, ir na outra tarefa. Sempre que eu entro em uma tarefa, então vamos supor que o scheduler foi lá e mandou eu ir para a primeira tarefa, que é de piscar o blink. Ele foi lá, fez as configurações de pino, uma única vez, e depois entrou aqui dentro desse while true. Ele executou todos os comandos e depois, quando ele chamar esse delay de 2 segundos, ele vai parar o programa por 2 segundos, mas vai liberar o scheduler para chamar a próxima tarefa quando essa tarefa estiver pronta. Então, é por isso que é muito bom utilizar o sistema operacional. Eu consigo usar um delay, mas eu libero o programa para ele chamar a próxima tarefa. E aí o scheduler vai lá e chegou a hora de chamar a tarefa do controle de GPIO. Ele vai lá, chama a tarefa do controle de GPIO, entra no while, verifica se o botão foi pressionado e libera por 10 milissegundos para ir para uma outra tarefa. Tá? Eu coloquei aqui 10 milissegundos só porque eu não posso deixar nada. Tá? Se eu colocar assim, se eu colocar sem nenhum delay, significa que eu vou estar sempre executando tudo que eu tenho dentro desse while true. E aí pode acontecer de uma coisa chamada watchdog timer estourar. Tá? O que seria o watchdog timer? Seria como se fosse um sistema de segurança para impedir que eu fique preso executando uma única tarefa, uma única função. Então, periodicamente, eu preciso resetar essa contagem do watchdog timer. Tá? Se eu deixar isso aqui sem o delay, ele vai ficar sempre executando isso aqui, porque é um while true, né? É um loop infinito, e o watchdog vai ficar contando. Uma hora esse watchdog vai estourar e vai imprimir para mim uma mensagem de erro dizendo: fiquei muito tempo parado numa única função. Certo? Então, eu obrigatoriamente preciso liberar o scheduler por algum tempo, em milissegundos, para ele procurar alguma outra coisa para fazer. Ele volta para a tarefa principal, chamada idle 0, e depois desses 10 milissegundos, ele volta para cá e verifica novamente o botão. 10 milissegundos é pouco, tá? Eu acredito que uns 100 milissegundos era o suficiente já, porque em 100 milissegundos eu consigo pressionar e soltar o botão, mas eu quis deixar em 10 milissegundos mesmo, para ficar bem tranquilo. Então, esse aqui é o nosso exemplo 2, tá? Bem tranquilo de compreender também. Feito a compreensão, vou pegar o diretório, vou pegar o meu terminal, vou direcionar para cá, vou fazer o make menu config. Lembra que eu já fiz, né? Por isso que eu já tenho o arquivo sdconfig, já tenho a pasta build. Então, como eu já fiz, eu não vou fazer. E depois eu faço make "-j5 flash monitor". Eu já fiz uma compilação também para não demorar tanto na segunda compilação, mas mesmo assim ele demora um pouquinho porque eu estou com o OBS aberto, então eu vou pausar o vídeo e retorno.
Bom, ele terminou de fazer a compilação, agora ele já está fazendo a escrita, a gravação na Flash, reiniciando e abrindo o monitor. Pronto, já está funcionando o meu sistema. Então vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, o LED azul já está piscando a cada 2 segundos, o LED verde também está aceso porque o botão não está pressionado. E agora, sempre que eu pressionar o botão, o LED amarelo acende e o verde apaga. Eu soltei e ele volta. Então percebo que agora eu não preciso mais ficar esperando aqueles 2 segundos. Tá? Eu estou realmente executando as duas tarefas como se fossem em paralelo. Né? No nosso caso, como o ESP8266 só tem um core, ele realmente não está em paralelo. Né? Ele tem um sistema que controla o tempo em verificar cada uma dessas tarefas. Mas se eu tivesse, por exemplo, o ESP32, onde eu poderia colocar uma tarefa num core e outra tarefa no outro core, eu realmente estaria executando as duas tarefas em paralelo. Tranquilo? Pessoal, peço novamente então, repliquem esse exemplo na casa de vocês. Se tiverem alguma dificuldade, pode estar entrando em contato comigo. Espero que tenham compreendido essa questão de tarefas. Eu vou, daqui a pouco, no quarto vídeo, eu vou deixar para vocês um exercíciozinho aí para vocês pesquisarem sobre um pouco mais sobre o FreeRTOS e sobre criações de tarefas. Certo? Obrigado por terem assistido até aqui. Se curtiram, deixem um like aí no vídeo. Um abraço e até a próxima.